tudo bem? Sejam bem-vindos ao Meados Históricos, o canal que apresenta a história em pequenos e deliciosos sachês. Eu sou Nicolás e nós estamos falando da República Liberal Populista. Na verdade, nós estamos encerrando a República Liberal Populista e nós vamos falar do governo talvez mais polêmico de todos, que foi o governo de Jânio Quadros. Bora lá ver? Como você viu no vídeo anterior, Jânio foi eleito a partir de uma aliança política do PTN com a UDN. Um partido minúsculo, um partido nanico, um partido que não tinha a menor condição sozinho de eleger um presidente da República, se alia a um grande alião chamado UDN com a figura de Jânio Quadros. Uma figura nova, uma figura de fora das velhas políticas tradicionais, uma figura que chega com uma proposta de renovação, e uma figura que fez uma campanha, no mínimo, surreal. É uma das campanhas mais legais, divertidas. Legal no sentido de divertida, tá? Não necessariamente boa. Uma das campanhas mais divertidas de um candidato a presidente da República que nós tivemos em toda a história. Por quê? A campanha de Jânio se baseou na construção de uma imagem popular. Jânio fez questão de mostrar ao povo que ele era igual a todo mundo. Só que ele fez isso de formas assim, no mínimo peculiares. Por exemplo, Jânio Quadros fez questão de que a população brasileira soubesse que ele era gente igual a gente porque ele tinha caspa. Ô professor, você tá de brincation de my face. Não, eu tô falando sério. Jânio Quadros fez questão de dizer ao povo: eu sou igual a vocês porque eu tenho caspa. Uma coisa tão importante é a primeira pergunta que você faz para um candidato a presidente. Candidato, você me representa? Você tem caspa por um acaso? Jânio Quadros fez questão de contar. E essa história pegou tão bem, mas tão bem, que há quem diga que ele forjava a caspa. Ele tinha um pouquinho de caspa, mas ele aparecia nos debates e ele jogava a farinha, talco na roupa, só para parecer que estava cheio de caspa, para mostrar que ele era gente igual a gente. Jânio Quadros, que tinha uma miopia bastante avançada, portanto tinha um óculos grossão, ele tinha um óculos colado com durex, era Harry Potter no meio do óculos, para mostrar que ele era uma pessoa popular, certo? Jânio Quadros usava calça jeans surrada, calça jeans rasgada nos discursos. Professor, mas isso é estiloso, o outfit da modernidade. Não, velha, não é aquele rasgadinho, certo? De proposta, isso é um rasgado de arrebentado, né? E Jânio Quadros, no meio do discurso, tinha o hábito de meter a mão no bolso e sacar, como ele mesmo falava, um pão com mortandela. E comer um pão com mortandela para mostrar que ele era do povo. Tá? É uma caricatura ambulante. E além do pão com mortandela, tem um outro elemento que acabou se tornando o símbolo do Jânio Quadros, que foi o símbolo do combate à corrupção e à imoralidade. E aqui aparece o ícone, o símbolo, a máxima expressão do que foi a campanha de Jânio Quadros. É aqui que aparece a gloriosíssima vassourinha. Por que você colocou no diminutivo, prof? Porque a musiquinha de campanha, o jingle de campanha de Jânio Quadros era o seguinte, abre aspas. Varre, 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 vassourinha. Canta, prof. Não. Varre, 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 varre a bandalheira, que o povo já está cansado de viver desta maneira. Olha que coisa profunda, olha que rima rica, olha que coisa mais elaborada. E calma que continua. Jânio Quadros é a esperança deste povo abandonado. Jânio Quadros é a certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura coterrâneo. Vamos vencer com Jânio. Olha que música mais fantástica. Olha que poesia, certo? Camões não seria capaz de escrever algo tão profundo, certo? Uma coisa fantástica, uma coisa tão elaborada. Mano, é surreal uma musiquinha de campanha que tenha a vassoura como símbolo. E a vassoura era a companheira inseparável de Jânio. Era a vassoura numa mão, o pão com mortandela no outro, e assim Jânio ia fazendo a sua campanha. Ele se elegeu com discurso de combate à corrupção. Ele se elegeu com discurso de combate à imoralidade.
Você percebe o caminho que o Brasil está tomando? Você percebe o perigo de eleger alguém que não tinha a menor trajetória política nacional, um cara que fez sua carreira política aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo conhecia-se ele. Fora de São Paulo, um ilustre desconhecido. Mas como ele ficou conhecido? Assim, pela caspa, pelo palco mortandela e pela vassoura. Ah, e no discurso dele tem um outro detalhe muito importante. Ele fez um discurso de conciliação política. Jânio percebeu que um dos grandes problemas do Brasil, principalmente a TJK, foi a polarização entre UDN e PTB. Ele é eleito por um partido pequeno, que não era nenhum dos dois, mas Jânio tem um detalhe que você nunca pode perder de vista. E se você não lembra disso, eu até sugiro que você pause e volte no final do governo JK. Jânio foi eleito para presidente pela coligação conservadora da UDN com o PTN, mas do outro lado, o vice-presidente eleito foi João Goulart do PTB. Ou seja, havia aquela chapa Janjan, a dupla Janjan, como é conhecida Jânio Jango, de dois lados opostos, de partidos opostos. Ou seja, o governo do Jânio precisava lidar com essa dupla muito estranha de um presidente que foi eleito com o apoio da UDN com um vice do PTB, que eram os partidos opostos. Qual é o discurso do Jânio? Eu sou presidente da conciliação interna. Eu vou colocar esses dois partidos lado a lado pelo bem do Brasil. O Brasil não pode viver essa disputa. Essa disputa está fazendo mal para o futuro do país. Eu vou resolver isso. Eu vou colocar esses partidos lado a lado. O que obviamente desagradava profundamente o partido que o elegeu. Lembra que ele é eleito com o apoio da UDN. Ele não era da UDN, mas foram os votos e o apoio da UDN que o elegeram presidente. Para a UDN, pensar que ele faria uma conciliação com o PTB já era um fator de, no mínimo, ponto de interrogação. Mas a parte mais interessante é quando ele disse que ele faria uma conciliação externa. E aí você vai me perguntar, mas Nicolás, mas com quem que o Brasil tinha treta nesse momento? Resposta, o Brasil não tinha treta com ninguém. Mas olha que ano que é isso. 61. 61, para aqueles que não sabem, é o momento mais, com perdão, trocadilho infame, quente da Guerra Fria. 61 é o ano em que os Estados Unidos começam a acelerar os olhares em direção ao Vietnã. Tá? Os Estados Unidos vão entrar de fato em 64 na Guerra do Vietnã. Mas já começa, a questão do Vietnã começa a ficar um pouquinho mais azeda. Tá? 61 é o ano da construção do Muro de Berlim. 61 é o ano da construção do Muro de Berlim. E 61 é o ano em que Cuba acabou de se declarar formalmente socialista. A Revolução Cubana de 59, na virada de 60 para 61, que Cuba se declara aliado à União Soviética e se declara socialista. Tanto que em 62 nós vamos ter a crise dos mísseis. Ou seja, é um momento em que a polarização da Guerra Fria ela é muito forte. E lá vai Jânio e diz, eu vou manter a neutralidade na Guerra Fria. Lembra que o princípio da Guerra Fria é o princípio da bipolarização. Não tem como ser neutro na Guerra Fria. Na Guerra Fria, ou você tá pra cá, ou você tá pra lá. Na Guerra Fria, neutralidade é quase impossível. Embora em 1955 teve na África e na Ásia um bloco, o surgimento de um bloco chamado Bloco dos Não Alinhados, numa conferência chamada Conferência de Bandung, na Indonésia, que veio tentar lutar contra essa bipolarização. E criar um terceiro bloco. Aliás, daí que vem a expressão terceiro mundo. Sim, Jânio se diz a favor desse terceiro bloco. Só que tem um problema. O Brasil tinha uma ligação econômica muito forte com os Estados Unidos. E se declarar neutro na Guerra Fria era no mínimo arriscadíssimo. Era no mínimo perigoso. Porque essa declaração de neutralidade na Guerra Fria poderia muito bem ser entendida como uma piscada, um oi sumida para a União Soviética. Quer ver o que ele fez? A campanha já é louca.
A campanha já é no mínimo estranha. A campanha é quase cômica. Mas o governo dele é um governo profundamente caótico. Aliás, a expressão desgoverno, ela se aplica perfeitamente a Jânio Quadros. Lembrando que tem um ponto do governo do Jânio que a culpa nem é dele. Tem um ponto do governo Jânio Quadros que ele precisa resolver um pepino que jogaram na mão dele, que caiu no colo do Jânio, porque a culpa não era dele, repito, que é a questão da crise econômica. Lembra? JK desenvolve o Brasil 50 anos em 5, mas JK gasta o dinheiro de 50 anos em 5. Eu fiz uma brincadeira infame no final do vídeo passado, eu te falei, para resolver essa questão tinha que ser gênio. E o cara não era gênio, o cara era Jânio, que veio depois, certo? Jânio Quadros, ele assume o país basicamente sem a menor condição econômica de andar, de desenvolver projetos de infraestrutura ou até mesmo projeto social. Jânio Quadros recebe o país numa situação econômica que é a mais total e completa mistura de cruz credo com Deus me livre. E a primeira coisa que ele vai fazer, empréstimos externos. E aí você vai me dizer, prof, mas normal, isso choca um total de 0 pessoas. O Brasil faz isso desde o período da independência. Sim, o problema é, olha com quem? FMI. Tá bom, prof, normal, o FMI é o banco que vai emprestar dinheiro pro mundo inteiro. Na verdade não é bem um banco, mas tudo bem. Tirando esse detalhe infame, a questão é que o FMI são os Estados Unidos. A questão é que o FMI são os Estados Unidos da América. E aí você vai me perguntar de novo, prof, mas os Estados Unidos não adoram emprestar dinheiro para os países? Sim, com uma condição, melhor, com 2 condições. Uma, que você pague, e 2, que você vire cabrestinho, certo? Que você seja fiel parceiro daquele país. O problema é que Jânio se declarou neutro na Guerra Fria. O problema é que a neutralidade na Guerra Fria ela podia ser muito perigosa, mas podia ser ainda mais perigosa quando você depende de um dos lados. Você pede dinheiro para os Estados Unidos e diz, eu não vou te apoiar. Você percebe a incoerência? Então, primeiro ponto de incoerência, aqui o Brasil se declara neutro na Guerra Fria no governo do Jânio, mas corre para os Estados Unidos. Não resolveu, os empréstimos foram insuficientes. Segundo ponto do governo Jânio, a austeridade econômica. E eu usei uma palavra feia aqui, uma palavra que você talvez nunca ouviu falar, para que você comece a ampliar o seu repertório de vocabulário, tá? O que significa austeridade econômica? Eu vou fazer visual para você, Sabe a pessoa que dá tchau assim? Mão fechada? Isso é uma pessoa austera. Sim? É um sinônimo de mão de vaca. Mais ou menos. Certo? É um governo que não vai promover programa social. É um governo que não vai promover nenhum tipo de projeto para agradar a população mais pobre. E aí a imagem popular começa a ficar comprometida. Como presidente do povo, não promove aumento do salário mínimo. Aliás, ele fez exatamente o contrário. Ele promoveu o congelamento de salários. Por quê? Forma de tentar conter a inflação, diminuir a quantidade de dinheiro circulante no mercado. Sim, isso tudo se choca com a imagem popular. Isso tudo se choca com aquela ideia do cara do povo. Como assim o cara come mortandela e não aumenta o salário mínimo? Como assim o cara fala que é gente igual a gente porque tem caspa e eu não consigo comprar meu Clear shampoo anti-caspa? Não é isso. Como assim ele se diz do povo e se diz tão ligado ao povo e o programa dele não privilegia essa questão social? E aqui temos que separar o motivo do que realmente foi feito, tá? Do fato. Sim? De fato isso pegou muito mal. Agora, o motivo disso não tá nem errado, tá? O que o Jânio tá fazendo é tentar conter uma crise que vinha diante dele. E para tentar salvar um pouco as contas do Brasil, Jânio promove um aumento
de exportações. E aí você vai me dizer, Nicolás, mas isso é bom? Superávit comercial, vender é uma boa ideia para equilibrar as contas. Sim, mas é uma baita de uma faca de dois legumes. Por quê? Quando você aumenta as exportações, principalmente do setor de alimentos, você arrecada dinheiro para os cofres públicos, os TONCs. Só que tem um outro lado. Quando você aumenta as exportações, por outro lado, você está fazendo com que a oferta de produtos aqui dentro diminua. Você diminui a oferta de alimentos no mercado interno. O que acontece quando você diminui a oferta de alimentos aqui no mercado interno? Se você vende mais, você tem menos alimento disponível aqui. O que acontece com o preço desse alimento? Obviamente começa a subir. Então, essas medidas para tentar conter a crise vão gerar um alto custo de vida. Professor, mas era necessário para salvar a economia do país. Sim! Explica isso para a pessoa que está passando fome. Explica isso para a massa da população que está desempregada. Explica isso para a massa da população que está literalmente sem comer. Que tem que vender porque lá na frente, e pior do que isso, explica isso para a pessoa que votou no Jânio porque ele era do povo. Explica isso para o eleitor do Jânio. Para o cara que se identificou com o cara do povo, da casca e do pão com mortandela. Você percebe que não vai? Ah, e além de tudo, corte de gastos sociais. Por quê? Porque não tem dinheiro. Corte de gastos sociais. Nicolás, mas não tem dinheiro. Concordo. Mas as pessoas não vão aceitar isso por patriotismo. As pessoas não vão aceitar passar fome pelo bem do Brasil. Certo? Resultado, a vida política de Jânio começa a se complicar, tá? E se complica ainda mais por conta das atuações políticas de Jânio. E eu vou separar aqui a política interna da política externa do governo Jânio, tá? Eu vou separar aquilo que Jânio fez de ponto de vista político aqui e a forma como ele lidou com o mundo, tá? E aqui a gente vai continuar vendo show de incoerências. Jânio não era o candidato da conciliação política? Jânio não era a pessoa disposta a ouvir os mais diversos setores pelo bem do Brasil? Quando ele começa a tomar as medidas econômicas, ele começa a levar bordoada do partido que o elegeu. O partido que o elegeu vê em Jânio uma ameaça à ordem. Só que o partido do vice vê em Jânio alguém incapaz de cuidar do povo. Lembra que o PTB é um partido que tem um apelo popular bastante grande. E Jânio toma nesse momento, talvez, a medida política mais perigosa de todas, que foi o isolamento político. O que eu quero dizer com isolamento político? Eu quero te dizer de um presidente que começou a desprezar o apoio do próprio partido, que começou a ignorar as vontades do partido que o colocou lá. Um presidente que começa a governar em choque constante com o Congresso Nacional. Quando o Congresso fala A e o presidente fala Z, as coisas não vão para lugar nenhum, porque o processo não flui. Uma lei não pode vir do executivo, tem que passar pelo legislativo. Mas uma vez que o legislativo cria, o executivo tem que aprovar. Se começam a andar em caminhos opostos, as coisas não fluem. E o Brasil começa a atravancar sem sair do lugar. O partido do Jânio começa a tirar o apoio do Jânio. A UDN, que elegeu o Jânio, já não vê mais Jânio como uma solução. E o PTB, que nunca gostou do Jânio, que entrou no governo graças ao vice, vai entrar de frente para chocar com tudo aquilo que o Jânio propõe. E o pior é o que ele propõe. Porque a gente nunca pode perder de vista
as gloriosíssimas, eu vou chamar de medidas impopulares. E eu estou chamando de medidas impopulares para tentar ser educado com o nosso glorioso presidente. O que são essas medidas impopulares? Jânio Quadros não era o candidato da moralização? Jânio Quadros não era o candidato contra as práticas imorais? Tá bom. Jânio Quadros, nesse cenário, fez questão de promover leis moralizadoras para o país. E algumas delas beiram o limite da piada. Por exemplo, a proibição do biquíni na praia. Algo tão importante num país que está passando fome. O país está vendendo almoço para comprar a janta, mas vamos proibir o biquíni na praia, por que não? Nada mais normal. Vamos proibir a briga de galo. Vamos proibir o lança-perfumes. Vamos proibir as apostas. Vamos tornar o bingo clandestino. Vamos acabar com a loteria esportiva. Tão importante para o país que estava tão bem. Perceba como as medidas moralizadoras do Jânio, ou a gente ri ou a gente se mata. Não tem pé nem cabeça, num país que está nessa condição, você se preocupar com o biquíni na praia. E eu nem vou entrar na discussão se pode, não pode, se deve poder, não é essa a discussão aqui, tá? A discussão aqui é muito clara. Nesse momento, a última coisa que o presidente tem que se preocupar é se pode ou não usar biquíni na praia. Ou seja, olha o cara do povo de novo. Olha o cara do povo que proíbe a briga de galo. Que é uma das... Tudo bem que é uma crueldade absurda com os galos. Eu não defendo briga de galo. Mas imagina o cara do povo que tinha ligação com a briga de galo, que de repente vê o presidente proibir. O fã-clube do Jânio, o cara do pão com mortadela e da caspa, certo? Que agora não pode mais ir no bingo. O bingo clandestino. Sim? E eu nem estou dizendo aqui que seria uma boa liberar bingo. Não é essa a discussão. O que eu quero te dizer é, essas medidas impopulares, mais uma vez, chocam com a imagem do presidente do povo. Mas se a política interna ela foi complicada, a política externa ela beira o suicídio político. Olha o que ele fez. Jânio estabeleceu uma aproximação política com 3 países. De quem que ele se aproximou? Da União Soviética, de Cuba e da China. Na visão dos Estados Unidos, o Jânio se aproximou do capeta, do anticristo e do satanás. Ô professor, os 3 é a mesma coisa. Eu sei, os Estados Unidos também viam isso aqui da mesma forma. União Soviética é o arqui-inimigo. União Soviética é o arqui-inimigo ideológico dos Estados Unidos. Lembrando que ele pegou dinheiro nos Estados Unidos, olha aqui. Cuba. Cuba é o país que acabou de dar um pé na bunda dos Estados Unidos. Cuba é o país que na Revolução Cubana tirou a interferência norte-americana. A Revolução Cubana é uma revolução nacionalista, nós teremos um vídeo mais pra frente disso. Mas em 60 para 61, Cuba se declara socialista e vira a encarnação do mal dormindo com o inimigo, do lado dos Estados Unidos. E a China era governada por um cara muito mau, Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, que acabava de romper com Moscou, após a morte de Stalin, houve uma ruptura entre China e União Soviética, até por uma disputa interna do bloco socialista, mas China com uma economia declaradamente socialista. China que se dizia um país socialista. Ou seja, Jânio abre a embaixada brasileira em Moscou, reabre as relações diplomáticas com a União Soviética, o que já pegou muito mal. Os Estados Unidos vão dizer, Jânio Moscou, certo? Jânio traz, olha que coisa maluca, Che Guevara para o Brasil. Essa história é real, tá? Jânio traz Che Guevara para o Brasil e dá a Che Guevara a maior honra militar que você poderia dar para alguém na época, chamada Medalha Cruzeiro do Sul. Che Guevara ganhou essa medalha pela sua luta pelos direitos humanos. Vamos lá, qual é a luta pelos direitos humanos de Che Guevara? Basicamente, Che Guevara se notabilizou pela sua participação na Revolução Cubana. E pós-participação na Revolução Cubana, por não ter aceitado fazer parte do governo Fidel Castro e ter continuado pela América levando as ideias da Revolução Cubana.
Ou seja, Che Guevara tem uma postura declaradamente socialista. E ele é homenageado com a medalha Cruzeiro do Sul, maior honra militar, pelo Jânio, aquele que pegava dinheiro dos Estados Unidos, aquele que tinha sido eleito pela UDN. E tudo acaba de se complicar mais um pouco com a China. Por quê? Jânio Quadros vai promover uma aproximação diplomática com a China, inclusive enviando o seu vice para uma visita oficial. E aqui eu quero que você guarde uma coisa. Em todo esse processo de aproximação com Cuba, União Soviética e China, tem uma figura que vai ser a figura central de tudo isso. Quem é o grande nome dessa aproximação? João Goulart. Nicolás, eu não lembro quem é esse cara. Eu te conto. Esse cara é o vice. Prof, eu tô achando que isso não vai prestar. E eu te respondo, eu tenho absoluta certeza que não vai prestar. Quer ver? O que ele acabou de fazer colocando João Goulart como o articulador dessa aproximação? Ele acabou de rotular João Goulart de ligado ao socialismo, ligado à esquerda. Quem é esse moço aqui? João Goulart foi o antigo ministro do Trabalho de Vargas. João Goulart foi o filhote político de Getúlio Vargas. João Goulart teve seu início de carreira na vida pública ligado ao governo Vargas. João Goulart foi o ministro do Trabalho que propôs o aumento do salário mínimo de 100%, lá pouco tempo antes dos episódios de agosto de 54. João Goulart sempre teve essa imagem de alguém reformista, eu não falei socialista, reformista, trabalhista, certo? Aliás, Getúlio nunca foi socialista, muito menos João Goulart, mas sempre se criou esse link do Jango com o povo. Inclusive, a votação de João Goulart foi muito mais expressiva que a de Jânio Quadros. João Goulart ganhou sem a menor dificuldade para isso. Por quê? Porque o povo tinha um apreço muito grande por ele. Só que agora, olha a imagem que o presidente cria do vice. É o cara que negocia com a União Soviética. É o cara que vai visitar Mao Tse-tung. É o cara que reabre as relações com Cuba. Esse cara começa a ser associado com esses três países. Isso não vai prestar. Isso é claramente uma jogada política. Por quê? Porque todo esse governo do Jânio Quadros, todo esse surto de incoerências de Jânio Quadros aqui, fez com que todos os setores internos e externos se opusessem ao seu governo. Jânio tinha a oposição absurda da UDN, a UDN e de demais setores conservadores. Por quê? Por conta dessa aproximação do mal, essa ameaça, certo, de aproximação com a esquerda. Isso fez com que politicamente ele ficasse cada vez mais isolado. E quanto mais o isolavam, mais ele se isolava e queria governar sozinho. E queria governar por decreto, e entrava em choque com o Congresso, cuja maioria era da UDN. Tá? Jânio teve a oposição, e não precisa ser muito gênio para imaginar que não vai prestar, dos Estados Unidos. Essas alianças e essa aproximação com Cuba, China e União Soviética fez com que Washington DC tivesse arrepios em série. Certo? Então, os Estados Unidos, obviamente, viam esse cara como uma ameaça. Lembrando que Cuba acabou de se tornar socialista. E a ameaça era virar Cuba. Ter mais Cubas na América Latina. Tá? Só que, além de tudo, isso aqui ser contra um presidente é normal. Foi contra Getúlio. O problema tá aqui, ó. Jânio também não tinha o povo ao seu lado. O povo olhava para Jânio e falava, esse cara é louco. E assim, parênteses. Jânio é doido. Jânio não cuida de mim. Jânio não está preocupado com o povo. Jânio está preocupado com fechar as contas. Certo? E, de novo, nem vem aqui ao caso a discussão de se estava, se devia estar, mas de fato era o problema. O povo estava passando fome. A situação econômica do Brasil é uma desgraça.
E lá ia Jânio tentar resolver, mas tirando, cobertor curto, certo? Tirando o dinheiro do povo. Quanto mais havia oposição a Jânio, mais Jânio dizia que esse cara era a solução. E aqui que eu quero que você tome mais cuidado. Porque aí, se você pega essa frase isoladamente e você junta com a ideia da conciliação, você fala, tá vendo? Ele foi coerente. Ele disse da conciliação e está exaltando o vice do partido oposto. Não é isso. Jânio, quanto mais era atacado, mais ele dizia, tá vendo? Vocês não deviam ter votado em mim. Vocês deviam pensar nesse cara como presidente. Porque ele é do povo. Porque ele está preocupado com o povo. Porque ele vai trazer melhorias para o povo. Porque ele negocia com a União Soviética. Porque ele abre relações com Cuba. Porque ele visita Mao Tse-tung. Porque ele é do povo. Porque ele que está preocupado em melhorar a vida do povo. Porque ele que vai defender os mais pobres. Que discurso que o presidente está fazendo? Você percebe que por trás desse elogio há implicitamente uma acusação? Qual é a acusação que está se fazendo? Esse cara, ele é socialista. Esse cara, ele é de esquerda. Esse cara vai levar o Brasil para a esquerda. Então, quanto mais tinha oposição a ele, mais ele exaltava o vice. Para quê? Esperando que a população, depois de todos esses elogios ao vice, dissesse, Jânio, pelo amor de Deus, você é ruim, mas o próximo é pior, fica você. Cuidado com essas exaltações absurdas aos vice-presidentes. Às vezes, isso pode ser um caminho de golpe. Às vezes, isso pode ser uma jogada política. E Jânio tentou. E tentou muito reforçar a ideia de João Goulart como uma ameaça comunista. Então, nesse cenário, fortalece-se a ideia do vice como sendo uma ameaça comunista. E aqui, de novo, a confusão proposital dos conceitos de comunismo com socialismo, é tudo a mesma coisa. Não é, certo? Reforça-se a ideia do vice como uma ameaça comunista. E quanto mais ele reforçava a ideia, mais deixava no ar que ele iria renunciar. Eu vou renunciar. Vocês não estão gostando de mim? Eu vou renunciar. Eu vou renunciar e vou deixar vocês com alguém que vai cuidar do povo. Eu vou renunciar e vou deixar o Brasil com alguém que vai resolver os problemas sociais. Eu vou renunciar e vou levar o Brasil para alguém que vai se entender com as camadas mais baixas. Por que você ameaça renunciar o tempo todo? Sabe, quando você começa a querer ser muito legal, como você tenta reforçar que você é legal? Fala, então vou embora. Você não me quer? Ah, tá bom, então também não quero mais. Eu quero tempo. O que você está fazendo? Pelo amor de Deus, fica. Jânio tentou. Jânio atirou para todos os lados. Se aproximou desse, depois se aproximou daquele, fez propaganda de A, se aproximou de B, e assim foi tentando costurar apoios. Quando ele percebeu que nenhum apoio deu certo, ele não teve a menor dúvida. Ele renuncia. 25 de agosto de 61, Jânio renuncia. Só que renuncia deixando uma carta. Renuncia deixando uma carta, certo? E nessa carta você consegue ouvir a carta testamento de Vargas. Você consegue ouvir a ideia do Jânio de sair se mostrando o herói do povo. Agradece às Forças Armadas, é um dos poucos agradecimentos nominais, agradece ao povo, ou seja, agradece aos dois setores que juntos poderiam recolocá-lo na presidência, diz que ele fez o melhor pelo Brasil, diz que ele foi mal compreendido, diz que ninguém entendeu o que ele de fato queria fazer e que pelo bem do Brasil
estava deixando o cargo de presidente e encerra dizendo: há outras formas de servir o meu país. Vou retomar a minha carreira de advogado. Ele foi formado aqui na São Francisco, certo? Eu vou retomar a minha carreira de advogado porque tem outras formas de servir o país. O que é essa carta? Essa carta é uma tentativa de golpe. Ô Nicolás, mas que acusação pesada é essa? Tá bom. O que é essa carta então? Essa carta é um pedido de, pelo amor de Deus, digam que eu sou legal. Pelo amor de Deus, deixem eu ficar, me peçam para voltar. A carta é uma baita jogada política mal feita de querer ficar na presidência, de continuismo. Eu peço para renunciar, eu digo que eu vou embora, as pessoas me imploram para ficar e eu coloco condições. Qual é a minha condição? Sem Congresso Nacional. Ô professor, você está insinuando que o Jânio era golpista? Essa tentativa de ficar, não era ficar dentro da lei. Ficar dentro da lei ele já estava, não precisava pedir para sair para isso. Só que, além de toda essa maluquice, tem um detalhe que é fundamental. Essa renúncia se dá com o vice na China. Quando Jânio renuncia, João Goulart está na China. O que isso significa? Além da ligação óbvia do Jânio com China, com Mao Tse-tung, comunismo, tem uma questão logística. Com o vice na China, você precisa alguém para fazer a transição presidencial. E não existe naquele tempo transmissão de faixa presidencial via Zoom, via Skype. Estamos em 61, tudo bem? Então, a partir do momento que o vice está na China, alguém tem que tomar posse. Quem toma posse? Quem toma posse chama Ranieri Mazzilli. Quem é esse cara? Presidente da Câmara dos Deputados da UDN. Você já viu presidente da Câmara dos Deputados tomar posse de presidente? Vou te fazer uma outra pergunta. É normal presidente da Câmara dos Deputados ser presidente da República? E aí você vai me dizer: professor, eu nunca vi, deve ser super anormal. É tão normal, mas tão normal que você nunca viu. É tão normal que você não faz cerimônia de posse desse cara. Ô professor, mas como assim normal? Simples. Presidente e vice viajam, numa viagem oficial mesmo, certo? Fazer qualquer tipo de viagem internacional em nome do governo brasileiro. E vão o presidente e o vice, ou para o mesmo lugar ou para lugares diferentes. O Brasil não pode ficar sem presidente. Então, através de um e-mail, se diz: do dia tal ao dia tal, o presidente da Câmara dos Deputados será presidente da República. Isso acontece, ó. O que não é normal? O que não é normal é dar posse a ele. Quando eu digo que ele tomou posse no Congresso. Colocou faixa presidencial, cantou o hino, fez juramento, tirou foto. Isso não é normal. Isso tá errado. Isso foi proposital. Porque você deu posse para esse cara quando o vice estava na China. Quando o vice estava tentando voltar da China. Porque tem essa. Em 61, voltar da China para o Brasil é muito mais longo e lento do que hoje. Hoje você tem voo direto. Dá para fazer numa pernada só, de Beijing para Brasília. Naquele tempo não. Naquele tempo precisava de várias escalas. Ou seja, os setores conservadores viram na renúncia de Jânio uma possibilidade de dar um golpe. Tanto é que esse cara foi presidente da República por 11 dias. É muito louco isso. 11 dias de presidente da República. Ranieri Mazzilli. Ranieri Mazzilli, por 11 dias, foi presidente da República, até porque o vice foi ameaçado de que, se pousasse em Brasília, seria preso. Ou seja, foi toda uma odisseia o vice-presidente chegar ao Brasil para tomar posse. É tão absurdo isso que Jango teve que pousar no Uruguai, entrar no Brasil de forma ilegal, se esconder na fazenda do sogro, lá no Rio Grande do Sul, para quando o cenário político estava mais calmo ele aparecer. Dá a impressão que estou te falando de um criminoso, estou te falando do vice-presidente da República. Certo?
E aí você vai me perguntar, Nicolás, e o povo não pediu pro Jânio ficar? Não. O povo olhou pro Jânio e falou, tchau, mais tarde. O povo nunca pediu pro Jânio ficar. O pedido de renúncia do Jânio, na esperança de pedirem para ele voltar, flopou. Mas quem tentou capitalizar e tentou aproveitar isso foram os setores conservadores, que tentaram utilizar-se desses dias de margem da volta do vice para dar um golpe. Pera, porque isso é sério. Eu já te falei de tentativa de golpe contra Vargas. Vargas se mata, não acontece. Eu já te falei de tentativa de golpe contra JK, antes da sua posse. Teve um golpe quase que aconteceu e depois teve um golpe no golpe. Ufa, controlava de novo. E aqui tem uma terceira tentativa de virada de mesa, que também foi controlada. Mas o Brasil não vai resistir mais uma. E quando a gente voltar a falar de Brasil, já não vai ser para falar da República Liberal Populista. Nós vamos voltar aqui para falar já do golpe de 1964, mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Tá bom? Tchau, tchau, obrigado. Até o próximo vídeo.